Irmãos, hoje nós vamos então iniciar uma nova série de estudos que nós finalizamos na semana passada. O tema que estávamos falando sobre depressão e graça. Agora nós vamos iniciar uma nova série de estudos. Vou pedir para o pessoal colocar para nós o slide, por favor. Nós vamos então falar a partir de hoje sobre a história de Israel e vamos iniciar então no período da monarquia, a entrada da monarquia até o tempo então da divisão dos reinos. E eu quero convidar os irmãos então a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 8, para nós fazermos a leitura dos versículos de 1 a 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8, dos versículos de 1 a 9. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram, e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vem, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então nós vemos este trecho da palavra do Senhor, onde nós observamos então aqui 3 detalhes que eu quero destacar com os irmãos sobre a história, para podermos entender que momento é este então em meio a Israel. Temos que lembrar então que a Arca da Aliança, vai aparecer alguns capítulos antes, ela traz então para Israel o símbolo da presença de Deus. Deus havia concedido então a Arca da Aliança para estar junto com eles na tenda, onde somente o Santo dos Santos, o sacerdote, estaria chegando ao Santo dos Santos para então interceder por todo o povo. Porém, alguns capítulos antes, nós observamos que há uma guerra entre Israel e os filisteus, onde os filisteus acabam então derrotando a Israel e retirando, tomando a Arca da Aliança deles, também matando os filhos do profeta Eli, Hofni e Finéias. E então o texto continua mostrando para nós, ao longo de toda a narrativa, que o Senhor, neste meio termo, chamou Samuel para ser seu profeta. Deus levanta então mais um homem, porque a família de Eli, as posturas de Eli já não eram mais agradáveis a Deus. Eli já não estava então em obediência, não havia repreendido os seus filhos como deveria ter feito, e Deus então levanta Samuel para estar à frente, para liderar o seu povo. Então, na continuação do texto, o Senhor mostra a Israel como eles deveriam viver em obediência, porque em mais uma batalha, então, eles conseguem de volta
aquela arca, porque quando os filisteus levam a arca para a casa de Dagon, o deus deles, então é aquela cena, se os irmãos se recordam da história, de quando a arca estava presente naquele local, e a estátua de Dagon, então ela cai no chão por causa da presença da arca, então eles dizem, nós temos que tirar isso daqui, não queremos mais. E numa segunda batalha, então Israel consegue vencer os filisteus, e Samuel é usado por Deus para exortá-los, abandonem, retirem os deuses que existem no meio de vocês, e sirvam apenas ao Senhor. E então é neste momento, no capítulo de número 8, sobre a liderança do profeta Samuel e não mais do profeta Eli, que Israel então tem agora que tomar decisões, tem que tomar escolhas. E então nós vamos ver neste trecho, nesta noite, a real confiança em que eles depositam e qual o preço que nós pagamos pelas nossas escolhas ou pelas nossas decisões. Então, quando você observa o texto logo no início, você vê então que há aqui um pedido. Observe então no início do texto a história de Samuel, que no versículo 1, ele já havia então envelhecido. O texto mostra para nós, Samuel já havia envelhecido e constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Então veja, este Samuel, que é um homem temente a Deus, é um homem que havia observado a lei de Deus, que ele já havia direcionado a Israel, no capítulo de número 7, versículos 3 e 4, ele havia dito a Israel, voltem ao Senhor. Então ele é um homem temente ao Senhor. E neste instante, agora ele já está avançado em idade, e os seus filhos então, correm o risco de assumirem a postura dele, a posição que Samuel está nesse instante. O texto até nos mostra que eles estão agora sobre juízes sobre Israel. Samuel havia então sido um grande profeta, um grande sacerdote e também um grande juiz sobre Israel. Aquele que então mostrava a vontade de Deus, libertou o povo diante de algumas opressões, das dificuldades como eles estavam passando. Se você bem se recorda comigo, o livro de Juízes nos traz vários momentos que o povo oscilava entre obediência e idolatria. E os momentos de idolatria eram os instantes então em que Deus permitia opressão. E por conta dessa opressão, eles clamavam a Deus, Deus enviava outro juiz. E quando aquele juiz estava vivo, era o período em que o povo permanecia em obediência. Quando ele morria, então eles voltavam à idolatria e esse ciclo ele se repete ao longo do livro de Juízes inteiro. Aqui o que acontece é diferente, Samuel está fazendo um papel também de um juiz sobre Israel, porém ele não morreu ainda. Então veja como Israel está querendo apressar o processo, e agora eles então trazem diante de Samuel um pedido a ele. Porque na história o texto mostra para nós, no versículo de número 2, que ele tem 2 filhos, mas no 3 que os filhos não andaram nos caminhos dele. Os filhos de Samuel não eram obedientes como Samuel era. Então é bem provável que os anciãos e todo o povo naquele instante ficaram receosos de ter sobre a liderança deles os filhos desobedientes de Samuel, como havia acontecido com os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram também desobedientes a Deus e levaram Israel a uma grande derrota e a perder então a arca da aliança. Então você continua o texto, você observa que há o pedido então, no versículo de número 5. Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Então veja que é interessante aqui o versículo de número 4, ele traz então um pedido que a impressão é que apenas os anciãos estão fazendo, mas o versículo de número 7, então, quando Deus já está respondendo a Samuel, ele diz, atende a voz do povo. Versículo de número 10, novamente, as palavras do Senhor ao povo.
Versículo de número 19, novamente, porém o povo. Então veja que este pedido, ele não partia apenas daqueles anciãos, mas era todo o povo que estava num consenso de que eles então desejavam também um rei, pois eles não tinham ainda. A monarquia ainda não foi instalada sobre Israel, e eles queriam porque as outras nações, as nações pagãs, elas já estavam então vivendo desta maneira. Mas é interessante de nós olharmos então e nos questionarmos sobre este pedido de Israel. Deixa eu ver se está funcionando aí. Aí, foi. Acho que não está indo. Aí, agora foi. É isso. Então o que é que nós temos que observar aqui? A gente vai se adaptando, com esse controlinho aqui com o tempo, tá? Então o que nós podemos observar? Que eles estão querendo ser como os demais, como os outros povos. Mas há uma pergunta então que nós podemos fazer, é se o povo de Deus pode ficar se comparando com as outras nações. Se o povo de Deus pode olhar então para as nações vizinhas, para as nações ímpias, para o resto da sociedade e ficar se comparando com eles ou querendo ser como eles, alcançar a mesma prosperidade que eles, a mesma direção que eles. E quando nós pensamos um pouco em relação a isso, nós temos que ver então o que é que Deus era para Israel. Desde o momento então que Deus levantou Moisés como o grande libertador da escravidão do Egito, ao instante em que ele os liberta, nós vemos então o povo declarar que o Senhor seria rei sobre eles para sempre. Eles haviam desejado então que o Senhor fosse o seu rei, e era isso que estava acontecendo até este instante, porque quando você lê então Levítico capítulo 20, versículo 26, o Senhor diz que ele iria separar este povo para ser dele. É um povo santo. E é este povo santo, portanto, que ele libertou, sobre quem ele agora é rei. Então, quando nós pensamos um pouco sobre esta pergunta, é porque em muitos momentos, hoje a igreja está se comparando com as outras nações, está adaptando as suas práticas para ser como as nações vizinhas, como a sociedade. O povo pode se comparar às outras nações? O que é que você acha? Alguém gostaria de participar, comentar alguma coisa? Como é que você vê essa postura hoje em dia da igreja quando ela tenta se comparar às outras nações? Qual é o seu olhar sobre isso? Alguém? Quer me ajudar, apesar da máscara? Hoje. Isso, nas práticas. Eles estavam olhando as nações vizinhas, que elas tinham um rei, e eles queriam ser como elas. Hoje, isso. Mas ainda acontece. Essa é a grande questão que nós podemos observar no texto. Pois Israel é o povo de Deus e ele se compara a nós quando nós pensamos que nós hoje somos o povo de Deus. E naquele instante, então, eles desejavam porque não queriam mais o reinado de Deus sobre eles. Eles estão pedindo uma independência da direção de Deus através do profeta que Deus havia levantado. Então nós vemos na continuação do texto que há um propósito com tudo isso, que se revela então diante da postura de Samuel e da resposta que Deus então traz para ele naquele momento. O texto então vem no versículo de número 6, nos diz que essa palavra não agradou a Samuel. O profeta não ficou contente naquele instante, porque ele entendeu que o povo estava rejeitando a sua liderança.
a sua maneira de direcioná-los. E então o que é que ele fez nesse instante? Ele ora a Deus. O versículo de número 6 no final diz: então Samuel orou ao Senhor. Samuel buscou a orientação de Deus perante um problema, quando o povo estava querendo ser como as demais nações. Ele não estava conseguindo compreender o que é que estava acontecendo naquele instante, e ele pede então: Deus, mostra o que é que eu tenho que fazer. E a resposta de Deus é: fique tranquilo, Samuel, porque este povo que está pedindo um rei, eles não estão rejeitando a você, mas eles estão rejeitando a mim. Versículo de número 7 no final: para eu não reinar sobre ele. Então veja, o povo está rejeitando a orientação divina sobre eles. Eles estão pedindo então para que Deus seja retirado de suas vidas. Mas é muito interessante então nós vemos aqui este verdadeiro propósito sobre um pedido tão simples. Parece algo tão inocente. Qual é o problema deles pedirem um rei, deles olharem para as outras nações? É que por trás desse pedido há algo no coração dos israelitas que é revelado através da palavra de Deus para eles. Mas mais interessante do que isso é que Deus já havia dito que isso ia acontecer. Deuteronômio capítulo de número 17, Deus já estava orientando sobre este momento. Versículos de número 14 e 15. Alguém pode ler para nós, por favor? Deuteronômio 17, 14 e 15. Olha que interessante, no texto, o próprio Deus já está dizendo: vai chegar o momento em que eles vão pedir um rei, e este rei será concedido a eles. Mas mais interessante que isso é a orientação que Deus está dando na continuação desse texto, de como esses reis deveriam então se comportar quando isso chegasse. E ele diz então que eles não deveriam se afastar das suas orientações, que eles deveriam continuar então em obediência a Deus. Mas então, quando você chega no capítulo de número 8 do primeiro livro de Samuel, talvez você estranhe a maneira como nós direcionamos e mostramos, eles não estão errados ao pedir um rei. Mas se Deus já havia dito que isso ia acontecer, eles não estão certos então em pedir um rei? Já não ia acontecer isso? E aí eu coloco outra pergunta para os irmãos, me ajudar aqui a pensar. Todas as profecias que nós encontramos nas Escrituras, elas sempre revelaram algo bom e algo justo? Todas as profecias do Antigo Testamento revelam coisas boas que iam acontecer? Posturas justas de Israel e do seu povo? Não, nem sempre. Qual é o propósito das profecias? É revelar quem é Deus. É revelar que Deus conhece todas as coisas e sabe até mesmo as coisas que não são boas, que o seu povo vai cometer mais à frente. Pois quando você olha o próprio Novo Testamento, e você se lembra comigo, quando o Senhor Jesus está falando no Evangelho de João com os seus discípulos, ele diz: entre vocês há um traidor. Um de vocês vai me trair. Não é uma profecia boa, mas é algo que Deus irá permitir para que a sua vontade,
o seu propósito, a sua missão através de Cristo Jesus se cumpra. Então veja que o mesmo está acontecendo quando você chega no capítulo de número 8 do primeiro livro de Samuel. Há o cumprimento de uma profecia dessa que acabamos de ler, mas ela não significa que isso é algo bom para Deus, aos olhos de Deus, ou que seja uma postura justa. Não, está revelando que o Deus Todo-Poderoso conhece o seu povo, conhece a história e está no controle. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então veja que interessante, há um pedido feito por Israel que parece tão simples e tão ingênuo. Nós olhamos para as nações ao nosso redor e nós queremos ser como eles. Mas há um propósito muito maior por trás de tudo isso, um verdadeiro propósito que está enraizado no coração deles, porque isso nada mais é do que idolatria. E é algo que Deus está permitindo, a desobediência de Israel, para que Ele mostre ao seu povo quem Ele é. Para que o seu próprio povo olhe diante das circunstâncias e volte para Ele, como aconteceu em vários momentos na história, desde o livro de Josué, livro de Juízes, cada história revela isso. O povo se afasta, Deus permite a opressão, eles clamam a Deus, Deus liberta. O povo se afasta, permite a opressão, eles clamam a Deus e Deus os liberta. É para que o povo observe quem é Deus. Porque em todo o tempo nas Escrituras o foco não está no povo, mas o foco está em Deus, em glorificar a Deus, em entender que este Deus, Ele é soberano e onisciente sobre todas as coisas. Então o texto continua mostrando para nós que além de um pedido tão simples que revela um propósito maior, há um procedimento que Deus então orienta para que Samuel faça. E antes da leitura do versículo 11 ao 18, está o versículo de número 9, onde ele diz: agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. E então do versículo 11 até o versículo de número 18, ele então mostra ao povo o que este rei faria sobre eles. Alguém pode ler para nós, por favor? Olha então qual é o procedimento que Deus está direcionando a Samuel. Conta para eles. Eles estão pedindo, atende o pedido deles. Mas explica para eles o que está prestes a acontecer se eles então entrarem por este caminho. E então Samuel explica: vocês vão se tornar um exército deles, vão pagar a eles parte do que vocês têm, suas filhas vão servir a eles, seus filhos vão servir a eles. Ou seja, qual é o preço que eles vão pagar por pedir que Deus já não seja mais o rei sobre eles, mas que um homem agora seja colocado
sobre reis sobre eles. Que um homem venha direcioná-los. E mais interessante, então, no versículo de número 18, ele diz: eles vão clamar a mim naquele dia, por causa do vosso rei que escolheram, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Por que é que Deus não vai ouvir o seu povo nesse instante? Deus não é um Deus de misericórdia? Não é um Deus compassivo? Por que Ele não vai ouvir o clamor do seu povo? É por causa da rebeldia. É por causa da desobediência. Ele está falando: se vocês permanecerem dessa forma, vocês estão demonstrando desobediência a mim. Então, em todos os momentos, quando o povo clamou ao Senhor e eles estavam em pecado, eles estavam em idolatria, Deus não atendeu os seus pedidos. Deus pode ser compassivo e atender mesmo quando eles estejam em pecado? Ele pode, mas Deus é justo. E Deus exorta pela sua palavra. E é por isso que nós temos um profeta diante deles que foi levantado. Samuel está explicando para eles: é isso que vai acontecer. Vocês têm certeza que é esse caminho que vocês vão trilhar? Qual é a resposta do povo? Versículo de número 19. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. Israel ouviu a palavra do Senhor por meio do profeta, ouviu o procedimento, ouviu as consequências de um simples pedido, mas mesmo assim decidiu prosseguir neste caminho. Então, qual é o preço que eles estão pagando para eles então receberem um novo rei, receberem alguém sobre eles? É escravidão. Porque é a escravidão que nós recebemos quando nós desejamos tirar Deus da nossa vida e colocar qualquer outro rei sobre a nossa vida. Seja um ser humano, ou seja qualquer coisa que você vai substituir por Deus. E isso nós então chamamos de idolatria. A idolatria, ela está presente sempre quando nós substituímos a real confiança em Deus por uma real confiança em qualquer outra coisa. Quantas pessoas que confiam em Deus, que conhecem a Deus, que conhecem a palavra, que estão ouvindo a palavra de Deus constantemente, elas estão deixando de depositar a real confiança em Deus e estão vivendo em independência. Elas estão vivendo em rebeldia. Mas mesmo assim a postura religiosa delas é clamor a Deus. Elas buscam a Deus porque externamente tudo está bonito, tudo está belo. Israel externamente estava bem. Veja o capítulo de número 7, versículo de número 4, diz: então os filhos de Israel tiraram dentro de si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Externamente eles estavam servindo somente a Deus. Mas na primeira oportunidade que eles olharam para as nações vizinhas, eles revelaram que internamente eles ainda eram um povo rebelde. Que internamente eles não queriam servir ao Senhor. E essa é a grande questão. Internamente, como é que nós nos encontramos diante de Deus? Porque a palavra nos ensina sobre graça. Israel vive a graça de Deus, porque se não vivesse já seriam destruídos. A partir do momento em que os filhos de Eli, profeta Eli, então a partir do momento que eles já desobedeceram, se Deus demonstrasse somente a sua justiça e não a sua graça e compaixão, eles estariam mortos. Mas Deus foi gracioso, misericordioso, paciente, mais uma vez, e permitiu então a Arca da Aliança retornar, eles abandonarem os deuses mais uma vez. Só que a graça de Deus não traz liberdade para nós vivermos no pecado. O apóstolo Paulo, então, ele questiona exatamente isso quando está escrevendo a sua carta aos Romanos.
Por um acaso, o fato de nós termos a graça, isso quer dizer então que eu posso pecar ainda mais? De jeito nenhum. Se nós conhecemos a graça, se nós servimos ao nosso Deus, se nós já morremos em Cristo Jesus, nós temos que morrer para a nossa carne, morrer para o nosso pecado, porque nós já não somos mais escravos dele. É isso que Paulo vem dizer então em sua carta aos Romanos. A graça nos faz livre para nós servirmos a Deus. Então veja o perigo que existe em um pequeno pedido do seu coração. E aí está o grande alerta que a palavra de Deus está nos trazendo esta noite. Nem sempre os nossos pedidos vão nos levar a algo que é bom ou justo diante de Deus. E por isso, meus irmãos, nós precisamos então pensar em 3 questões. O como nós estamos ouvindo a palavra de Deus, ela está sendo pregada, ela está sendo lida. Primeira coisa que você precisa fazer é ouvir a palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus que está falando e alertando ao seu coração constantemente ao que estava acontecendo com Israel naquele instante. E eles não deram ouvidos, eles quiseram permanecer da maneira como eles achavam que era melhor para eles. O pedido deles, eles entenderam que era o melhor. A partir do momento que você então ouvir a palavra de Deus, examine o seu coração. Se Israel tivesse parado naquele instante e examinado a intenção do coração deles, se eles tivessem lembrado de todas as promessas de Deus, eles poderiam ter evitado muitas consequências que eles vão sofrer a partir desse momento na história. E então, ao examinar o seu coração, se você identificar qualquer fagulha do pecado que ainda está restando em você, submeta-se a Deus. Arrependa-se imediatamente. Peça perdão ao Senhor, que pela sua graça, sua bondade e compaixão, por meio de Cristo Jesus, Ele nos perdoa. Ele é compassivo. Ele vai então continuar te direcionando para que você possa honrar a Ele em todos os momentos. Porque por Cristo o pecado não tem domínio sobre nós. Portanto, meus irmãos, a real confiança, ela deve ser depositada somente no Senhor. Vários pedidos vão surgir nos nossos corações ao longo dos nossos dias. E nós precisamos então examinar se estes são agradáveis a Deus, se eles vão nos conduzir a algo bom e justo diante do nosso Senhor. Portanto, irmãos, essa é a primeiro momento que nós vamos então estudar sobre a história de Israel. E eu convido você a convidar outras pessoas a retornar, porque nós vamos continuar ao longo dos textos para nós entendermos o que aconteceu com Israel a partir do momento em que a monarquia se instalou, ela está se instalando ainda, até o momento em que o reino de Israel foi dividido. E então nós vamos aprender cada vez mais sobre a história e engrandecer ao Senhor através das nossas vidas, pelas grandes lições que eles vão trazer para nós. Quero convidar os irmãos então a se colocarem em pé, para neste momento nós cantarmos juntos o hino de número 205, O Amor que Chama. Não vos demoreis, Jesus vos chama, Ele chama com amor. Não vos demoreis, Jesus vos ama, Ele acaba.
chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, perdão alcança quem confia no Senhor. Não vos demoreis e sem tardança recebei o Redentor. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, Jesus foi morto em lugar do pecador. Não vos demoreis, real conforto, quer vos dar o Salvador. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Vamos orar? Querido Deus, é em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai. Agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua casa, de podermos estudar a Tua palavra e de entender, ó Deus, que a real confiança deve ser depositada diariamente em Ti, ó Pai. Por isso eu peço ao Senhor, ó Deus, que nos dê sabedoria, que o Senhor fale aos nossos corações a cada instante que nos debruçarmos diante da Tua palavra, para nós podermos entender, ó Deus, se há em nossos corações alguma intenção, algum desejo, ó Pai, que não agrade ao Senhor. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos direcione, que o Senhor continue moldando aos nossos corações, pois não queremos, ó Deus, ser encontrados como povo rebelde, como Israel naquele instante, desobediente, que desejava a independência para permanecer na idolatria que estava em seus corações. Ó Deus, tem misericórdia de nós, pois nós queremos glorificar ao Teu santo nome, ó Deus, em nossas vidas. Para isso nós pedimos pela Tua graça sobre nós. A mesma graça que nos liberta, é a mesma graça que nos santifica e nos fortalece diariamente, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, pedindo ao Senhor, ó Deus, que abençoe a Tua igreja, para que a cada instante que ouvir, ó Deus, sobre a história de Israel, possa, Deus, encontrar, ó Deus, a graça do Senhor e ser fortalecida e ser conduzida em maturidade, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus.